E na última aula a gente já explorou praticamente tudo sobre as cargas elétricas. E chegou o momento então de avançar, e vocês percebem que as cargas elétricas, elas têm a propriedade de atração e repulsão. Vocês já devem ter ouvido falar que cargas de sinal contrário, elas se atraem, e cargas de sinal oposto, elas se repelem. Aliás, o contrário, né? Cargas de sinais oposto, elas se atraem. Cargas de mesmo sinal se repelem. Perfeito? Lembram disso? Já ouviram falar disso em algum lugar? Deixa eu fechar aqui a aula do segundo ano. Deixa eu fechar aqui a aula do segundo ano. Até em filme as pessoas falam. Até em filme as pessoas falam. Né? E então essa é a nossa aula de hoje. Só que pra gente falar sobre essa propriedade, para falar sobre essa propriedade de atração e repulsão das cargas, a gente precisa definir um conceito aqui. Eu vou usar uma página extra aqui para a gente falar sobre esse conceito. Se a gente tem cargas, deixa eu ver aqui a apresentação. Se a gente tem cargas de sinal oposto, então aqui uma carguinha positiva e aqui outra negativa, e elas se repelem, ou seja, elas se atraem, ou seja, elas se aproximam, a gente vai representar a força que faz isso, porque elas não se aproximam do nada. Se há interação entre elas, é porque uma força física está em jogo. Essa força é a força eletromagnética, mais apropriadamente dizer que é a força elétrica, correto? A força elétrica, ela está atuando sobre essas cargas para que elas se aproximem. Da mesma maneira, ou de maneira semelhante, se você tem cargas de mesmo sinal, sejam elas positiva ou negativa, essa força elétrica, ela vai atuar de uma maneira um pouco diferente. Um pouco diferente não, né? Ela vai atuar de uma maneira diferente, que ao invés de atrair, ela vai repelir. Tá vendo que interessante? Então você tem atração ou repulsão dependendo do sinal das cargas. E quem está produzindo tudo isso nesse caso é a força elétrica. Na natureza existem algumas forças fundamentais. Quais vocês acham que são? Vocês conhecem as forças fundamentais da natureza? Sim. Quais são? Só fala dos elementos, né? As forças? Ou... Não. Da propriedade de interação entre os corpos. Existem algumas... Essa interação entre os corpos a gente chama de força. Existem as forças fundamentais da natureza. Quais são? É a gravitacional, por causa da gravidade, né? Magnético. Lembrei, tem a nuclear, né? Tem força nuclear, né? Isso também. Isso. Está escrito aqui, desculpem a letra, mas a gravitacional, a nuclear
Ih, o que aconteceu aqui? A nuclear. Essa nuclear, ela é dividida entre forte e fraca, viu? Tem dois tipos. Nuclear forte Sim. e Eu, fraca. eu ia falar as duas, só que vocês como a Isso. Forte e a fraca. E alguém falou aí de magnética e também existe a elétrica. Então por isso que a gente chama, alguém falou, eletromagnética. A força eletromagnética. Vou abreviar, hein? Porque tá difícil escrever aqui. A eletromagnética. Então essas são as forças fundamentais da natureza: gravitacional, nuclear, forte e fraca e eletromagnética. Cada uma delas, obviamente, são diferentes, né? A força gravitacional, ela atua a longas distâncias. Por exemplo, né, vocês percebem o domínio que o Sol tem nos planetas do Sistema Solar. O planeta Plutão está 4 trilhões de quilômetros de distância, mesmo assim está sob a ação da gravidade do Sol, tá certo? A Lua está distante da Terra, mas está sob a ação da força gravitacional da Terra, e assim por diante. A eletromagnética é essa força específica que a gente está discutindo agora, a força da carga elétrica, e também existe a força devido à carga magnética, né? A carga magnética, depois a gente vai discutir ela, e ela tem as suas particularidades. A gente diz eletromagnética porque a gente vai verificar que elas se relacionam de alguma maneira, tá certo? E por fim, a nuclear, ela é forte ou fraca, mas ela se refere ao núcleo do átomo. Então, o núcleo do átomo é uma distância muito, muito, muito pequena. Imagina dentro do núcleo do átomo, né? Então, a força que rege a interação dos elementos que ficam lá dentro do núcleo do átomo é a nuclear. Viu? Por incrível que pareça, a mais fraca é a gravitacional. A mais fraca é a gravitacional, né? Se a gente for verificar a ordem de grandeza dessas forças, a gente verifica que a gravitacional ela é a mais fraca, mas é que tem a maior atuação, né? A distância. Isso é interessante também, é uma particularidade, né? Dessas forças. Mas enfim, o que a gente percebe, o que a gente tem que compreender para iniciar o trabalho com as forças, iniciar o trabalho matemático, eu quero dizer, é semelhante ao que a gente fez com aquela questão das cargas. Vocês viram que eu fiz uma revisão sobre os números, sobre as potências, né, de base 10, para a gente poder ter maior acesso aos cálculos. Para a gente fazer cálculo que tenham relação às forças, nesse caso a força elétrica, a gente precisa dos conceitos de vetores. Essas setinhas aqui que a gente utiliza são denominadas, a gente utiliza para representar as forças, a gente denomina de vetor. Vocês lembram disso? Que foi estudado em matemática e na física do primeiro ano? Como é que vocês estão nessa? Não lembro. Não lembra? Absolutamente. Tirado o nome, eu não me lembro mais nada. Pois é, a gente precisa então definir esses conceitos, tá certo? Então a gente vai, a partir da aula de hoje, conceitos. Não adiantou escrever isso não. Tá ruim. Vamos logo lá para a próxima página. Porque agora a gente vai ver
o que são os vetores, então. Tá bom? Aqui é o que a gente vai aprender com os vetores. E a pergunta é essa, né? O que é o vetor, o que ele representa e como é que a gente trabalha, como é que a gente aplica os vetores. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, um passo atrás ainda, a gente tem que compreender que em física a gente se refere às grandezas escalares e às grandezas vetoriais. Então, uma grandeza escalar é aquela representada por um valor numérico, uma unidade correspondente. Por exemplo, você vai no açougue comprar carne, você fala qual a massa de carne você deseja. Você fala, quero que 1 quilograma de um tipo de carne lá para churrasco. Você entendeu? E ela é completamente compreensível, todo mundo compreende. O valor numérico 1, unidade, quilograma. E essa grandeza, então, fica plenamente descrita apenas com essas duas informações: valor numérico e unidade correspondente. O tempo é a mesma coisa. Você se refere ao tempo apenas com uma unidade e um valor numérico. Que horas são? São 13 horas. Ou quanto tempo de viagem daqui a Fortaleza? 12 horas, 13 horas de carro. Né? Então, fica plenamente compreendida a grandeza tempo quando a gente se refere a ela com o seu valor e a unidade. Você poderia também falar que 1 hora tem quantos segundos? Fala, Bruno. 3.600 segundos. 3.600. É Ai, isso? igual. Não é 2000 não, tá dizendo, eu ia dizer 2600. Não, 3.600. Faça um cálculo aí, 60 vezes 60 vezes 60. Né? Porque a hora você transforma em minuto e o minuto você transforma em segundo. E aí então você tem 3.600 segundos. Compreendem o que é uma grandeza escalar? Tá claro para vocês? Sim. Sim. Agora, quando a gente se refere a uma grandeza, tem gente querendo entrar. Quando a gente se refere a uma grandeza vetorial, vocês vão perceber que além do valor numérico e da unidade, ele precisa de outras informações, a direção e o sentido. Então, o vetor ou uma grandeza vetorial é diferente da grandeza escalar porque precisa de mais informação para ser totalmente descrita. A força, ou, por exemplo, a velocidade, em física, ela precisa de mais informação para ser completamente compreendida. Você vai dizer assim, o acidente com o automóvel aconteceu a 30 km por hora. Em física, ou se você trabalhar de perito, por exemplo, você não vai ficar satisfeito apenas com essa informação. Por quê? Acontece o quê? Você precisa saber da velocidade, o referencial. Estava vindo da onde? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Isso é o sentido. Qual o sentido que essa velocidade, esse automóvel estava com essa velocidade? Precisa ser acrescentada essa informação. E qual é a direção? Se for um automóvel, é óbvio que a direção é horizontal. O automóvel não anda na vertical. Mas se você estivesse falando de uma coisa que voa, aí você vai se referir à velocidade dele, acrescentando inclusive a direção, além do sentido.
Tá vendo? Ele estava subindo ou estava descendo? Estava indo para a direita ou para a esquerda? Estava na horizontal ou na vertical? Então você acrescenta informações para a grandeza vetorial. Você acrescenta direção e sentido. A grandeza direção, ela está relacionada ao ângulo em relação ao horizontal que esse objeto está fazendo. Então, eu acho que vocês aprenderam isso sim lá no primeiro ano, mas não lembram, porque é aquela história, né? Além do período pandêmico, a gente estuda aquele aninho lá e joga os cadernos tudo fora, joga tudo para lá. E aí não lembra que a gente fazia uns desenhos assim, olha, é uma caixa com alguém puxando. Mas aí você tem a corda que alguém está puxando, a caixa, ela faz um ângulo com a horizontal, né? Você não puxa a cordinha exatamente na horizontal. Você inclina a corda e puxa a caixa, correto? Então, esse ângulo aqui é que determina a direção da força que você está exercendo sobre a caixa. Conseguem compreender isso, pessoal? Está claro para vocês? Sim. Tá, Então, sim. beleza. Então, guardem definitivamente essas informações. Grandeza escalar e grandeza vetorial. O nome já diz. As grandezas vetoriais serão representadas por vetores. Então, a representação gráfica do vetor é essa setinha que a gente faz, um segmento de reta orientado. O tamanho do segmento da reta representa o módulo do vetor. A direção e o sentido da seta fornece a direção e o sentido do vetor. Podemos rotular um vetor por uma letra com uma pequena setinha acima da mesma. Então, todos os vetores, por isso que eu desenhei lá para vocês, olha, a gente tinha as carguinhas lá, né, a carga positiva e a carga negativa. Elas se atraem. Então você representa o vetor força elétrica que atrai esses elementos por uma seta orientada. Tá vendo? Então a gente já tira informação daqui. Olha, qual é a direção dessa força? A direção é horizontal. Para a carga positiva, o sentido da força ela está atuando da esquerda para a direita. Na carga negativa, o sentido é o contrário, né? É da direita para a esquerda. O que isso lembra vocês? Conhecimento lá do primeiro ano também. Façam o favor de fazer uma revisão. As leis de Newton. Se você tem força, né, de igual intensidade na mesma direção e sentido contrário, a gente está falando de qual lei de Newton? A lei da ação e da reação. Tá vendo, pessoal, como as coisas em física vão se encaixando e elas precisam uma escadinha. Para a gente conseguir ir avançando no conhecimento em física, a gente sempre está resgatando as informações dos conhecimentos anteriores. Perfeito? Então, quando a gente faz essa representação da força elétrica, eu não estou fazendo só um desenho simples. Em física, ele é carregado, permeado de significado. Isso daqui é a força elétrica, que a representação da força elétrica é um vetor, e a letrinha é a representação do vetor, né? E a setinha é o vetor em si. E quando a gente olha para um vetor,
a gente logo tem que se interessar em reconhecer qual é a direção dele e qual é o sentido. Nesse caso, a direção, eu vou colocar só D aqui, é um D isso. Não parece, mas é um D. Oh, meu Deus. Vou botar aqui. A direção, qual foi mesmo que eu falei? Qual é a direção desses vetores? Horizontal, né? Horizontal. Isso, a direção é horizontal, olha. A direção está aqui, ó. Eu posso até chamar isso aqui de eixo X. As forças, se as cargas estivessem dispostas dessa maneira, olha, aqui a positiva e aqui a negativa, olha só que direção que ia ser o vetor. Tá vendo? Opa, peraí, fiz errado. Se as cargas são... Vamos colocar as cargas aqui iguais, porque o desenho está apertado. E olha só, nesse caso, como é que a gente representaria a força de repulsão nesse caso, né? Olha só, a direção da força aqui, ela é na vertical. Enquanto aqui, quando as cargas estão dispostas dessa maneira, a direção é horizontal. Qual é o sentido dos vetores aqui, das forças? Eu vou dizer aqui que é a força devido à carga positiva. O sentido da força da carga positiva, da força que atua na carga positiva, é da esquerda para a direita. Estão entendendo o que eu estou falando? É da esquerda Sim, sim. para a direita. E o sentido deste outro vetor, do vetor da força elétrica devido à carga negativa, é o contrário. É da direita para a esquerda. Essas forças que estão atuando nesse caso, elas são um par de ação e reação, porque elas têm igual intensidade, ou seja, elas têm o mesmo tamanho, os vetores têm o mesmo tamanho, têm a mesma direção, mas sentidos contrários. Então está configurada aí uma ação e uma reação. Da mesma maneira aqui, né? Só que os vetores nesse caso estão com direção e sentidos diferentes, obviamente. Compreenderam a aplicação dos vetores aí para a representação da força elétrica? Então sempre que vocês virem um vetor agora, vocês deverão estar cientes. Presta atenção no sentido e na direção dos vetores. Vetor A foi repetido aqui. O vetor B estava nessa direção e o sentido é indicado pela setinha. Aqui está o contrário, tá vendo? Então ele recebeu inclusive sinalzinho de menos. Se você muda a direção do vetor, você muda o sinal aqui da representação dele. Professor, então essa setinha em cima da letra é só representativa, né? O que indica a direção é outra seta, né? Perfeitamente, isso aí, muito bem. A representação é sempre com a letrinha com a setinha em cima, sempre nessa direção aqui, né? Nesse sentido, tá certo? Isso não muda. O que muda é quando você descreve o vetor em si, não o rótulo. Isso aqui é um rótulo do vetor, tá certo? Muito bem. E como é que a gente opera com isso? Como é que a gente calcula? Olha aí, tem matemática na história. As mesmas leizinhas básicas lá dos números, operação é lei comutativa, lei associativa, ela é aplicada aos vetores. Se você tiver um vetor A
somar com um vetor B é o mesmo que somar um vetor B com um vetor A. Associação. Se você tem aqui entre parênteses a soma de um vetor A com um vetor B e vai somar um outro vetor C, você pode fazer o agrupamento que você quiser, né? 2 mais 3 mais 4 se você somar os dois primeiros ou os dois últimos, vai dar o mesmo resultado. Então, aqui está representando isso, que a gente pode agrupar da maneira que a gente achar mais conveniente. A lei da associação é aplicada aos vetores. Agora, o interessante é a representação gráfica. Olha só, como é que eu somo um vetor ao outro? Nesse caso, eu tenho um vetor A, que é esse azul, e eu tenho um vetor B, que é esse que está inclinado aqui, tá vendo? Se vocês perceberem, olha, ele tem uma inclinação. Sempre também estejam atentos à inclinação do vetor. Qual é a soma do vetor A com o vetor B? Você vê que eles estão um na sequência do outro, tá vendo? O início de um vetor, do vetor B, está no final do vetor A. Tá vendo? Então eles formam uma sequência. A gente soma vetor assim, coloca um no abinho do outro. E seguindo, né? Fazendo essa filinha. A soma é um vetor que pega do início do A até o final do B. Tá vendo? Então a gente tem que também assimilar essa maneira aqui de fazer a soma. A representação gráfica, já que o vetor é uma representação gráfica, né? A representação gráfica da soma dos vetores é um vetor que sai do início do primeiro vetor ao final do segundo vetor, ou do último. Se você tiver um vetor A, um vetor B e um vetor C para somar, aqui é o vetor A, aqui é o vetor B, aqui é o vetor C. Como é que vocês fariam isso daí? Aí eu vou colocar aqui o rótulozinho deles. Vetor A, B e C. Como é que eu somo esses vetores? Aí eu vou fazer um novo desenho aqui, ó, com todo mundo junto. O vetor A, o vetor B na sequência e o vetor C na sequência. Tá vendo? Qual vai ser a soma desses três vetores? Vou botar numa cor diferente. Vai ser um vetor que inicia aqui no A e chega ao final do vetor C. Então, a soma dele é esse vetor aqui, ó. Tá? Não acertei a bolinha direito, mas vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo? Eu estou usando essa técnica aqui, a técnica da soma gráfica, né? É claro que a gente precisa da régua para fazer essas coisinhas ficarem bem ajustadinhas, respeitar o tamanho deles, entendeu? Aqui eu só estou ilustrando para vocês aqui numa ferramenta que não é a ideal, mas deu para, né, compreender a ideia da soma. O vetor soma dos vetores A, B e C graficamente seria essa. E aí a gente pode escrever isso aqui, ó. Vetor S em azul é a soma dos vetores A, B e C. Viu? A, B e C. Como é que isso vai ser aplicado às nossas cargas? Vocês imaginem que eu tenha um grupo de cargas.
eu não tenho apenas duas cargas, eu tenho 3 cargas agora. Eu tenho 2 cargas aqui positivas e eu tenho essa carga aqui negativa. O que é isso? É uma molécula de água, por exemplo. H2, 2 moléculas, 2 átomos de H, de hidrogênio, e um átomo de oxigênio, que é o negativo. Ele tem valência negativa e os hidrogênios têm valência positiva. Vocês sabem disso. É uma formação de 3 cargas, tá vendo? Por que e como é que essa molécula é estável? Por que essa molécula existe na natureza? Vamos ver quais são as forças que se equilibram. Qual é a força elétrica que equilibra essa molécula, né? Por que ela é estável? Por que ela existe na natureza? Eu vou ver aqui, olha, esses 2 átomos de hidrogênio, que são positivos, eles tendem a se repelir. Então eu tenho forças elétricas atuando nesse sentido. Essas duas aqui, uma carga, um hidrogênio com um oxigênio, eles tendem a se atrair, não é isso? E esses 2 aqui, por sua vez, tendem a se atrair também. A gente começa a verificar que tem uma configuração bem interessante. A gente vai ter que calcular quais são as forças que estão atuando nessas cargas ou nesses átomos. Está entendendo? Por isso que consegue compreender o funcionamento de algumas coisas. Você consegue produzir materiais com isso. Os materiais, os polímeros, né, que são derivados dos hidrocarbonetos do petróleo, só se conseguiu produzir os plásticos e PVC e tudo isso, você consegue produzir porque você compreende a atuação da física ali dentro dos átomos, entendeu? A formação das moléculas. E aí você vai estudar, por exemplo, engenharia de materiais. E aí você vai criar novos materiais. Hoje em dia existem os metamateriais, né? São materiais com comportamentos bem interessantes. Vocês já ouviram falar de metamateriais? Quem faz engenharia de materiais, vamos ver aqui. Já ouvi falar. Tá? Eu já li um livro. Aí, um metamaterial, por exemplo, que permite fazer uma capa de invisibilidade. Será que isso é possível, é verdadeiro? Será que tem a ver? Será que isso procede? Historinha de Harry Potter? Será que sim? Será que não? Está acontecendo coisas muito massa. Por quê? Porque a gente tem esses conhecimentos hoje, entendeu? Quem se interessa por isso vai estudar química, vai estudar física, engenheiro de materiais, tá vendo? Engenharia é muito legal. Tem os biomateriais, né? Material biológico, materiais de todo tipo. Olha só que site legal, gente. Depois vocês vão olhar. Conversa com polímeros, como eu falei, ó. E o átomo, né? O átomo interfere tudo. E a analisação atômica interfere muito na propriedade dos materiais. O átomo, exatamente. O átomo interfere tudo na propriedade dos materiais. Muito interessante. Viu, gente? Então, tem um porquê. O porquê é mais técnico, claro, é o porquê, né? Porquê acadêmico ou científico. Mas é um porquê muito importante, um porquê muito interessante. Às vezes a gente fica se perguntando para ou aonde usa isso na vida. As pessoas nascem, morrem e não precisam saber disso. Mas quem sabe vai poder fazer um opção de coisa, entendeu? Ok.
Que horas nós temos? Falta um pouquinho só, é tão rápido. Professor, antes de eu só encerrar, volta ali, vamos aqui para a soma dos vetores. Vai lá. A gente tem que somar ele graficamente ou o senhor precisa escrever? Eu não entendi. O senhor somou eles ali graficamente, né? Eu entendi. Né? O A, B e o C. Aí o vetor C veio aqui do lado desse A, é em azul. Esse vetor C, é? Não, olha, esse aqui é o primeiro, é o vetor A. Eu vou escrever. Ficou faltando mesmo. Certo. Ó, Porque aí a gente vai usar a lei associativa para escrever ele, né? isso, olha. Esse aqui é o vetor A. Esse aqui é o vetor B. Certo? Bota a setinha dele aqui. E esse daqui é o vetor C. Ou seja, eu só fiz uma transposição deles, né? Eu peguei o A e desenhei do jeito que ele é, tá vendo? Com a mesma inclinação. O B eu desenhei do jeito que ele é, mas só fui colocando um no finalzinho do outro. O começo de um no final do outro. E assim por diante, porque esse vetor S em azul é a soma, né, a representação gráfica da soma desses três vetores. É porque eu não tinha visto o vetor B, eu vim ver agora, porque ele tá mesmo embaixo da linha preta, aí eu achei que ele ainda era um... Aí não vi não. Pronto. Compreendeu agora? Tá melhor? Tá melhor assim, porque eu vi eles ali, eu disse, mas eu não tô vendo o vetor B, né? Aí depois eu vi ele aqui, ali do lado. Pronto, beleza então. A gente vai reforçar essas coisas lá na aula presencial e é importante que vocês estejam lá, que aí a gente reforça. Tá certo? E aí, essa é a soma gráfica. Quando a gente representa dessa maneira aqui embaixo, em azul, é a soma algébrica, né? Quando a gente escreve. Aí tem uma outra maneira de fazer isso aqui também, né? Essa aqui é só a representação geral. Tá bom? Tudo bem. Olha, só para a gente concluir. Se você tem um vetor A que está na horizontal e um vetor B que está na vertical, a soma dele é novamente um vetor que sai do início do A e chega ao final do B. Só que nesse caso, a soma que você vai fazer de A com B, esse vetor em vermelho, tem uma maneira particular de ser calculada. Esses três vetores formam um triângulo retângulo, tá vendo? Um triângulo que faz 90 graus entre si. Esses dois vetores A e B fazem 90 graus entre si. Ou seja, eles formam um triângulo retângulo. No triângulo retângulo cabe qual teorema? O famoso teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Nesse caso, os catetos são os vetores A e B. Então, você tem, né, o quadrado da soma dos quadrados dos catetos. Só que o quadrado da hipotenusa, que é o vetor vermelho, você pode passar para o outro lado, tira o quadrado daqui e passa raiz quadrada para o outro lado. Por isso que ficou essa fórmula. Tá vendo? Então, sempre que você tem vetores fazendo 90 graus entre si, a soma vetorial vai ser dada por essa expressão. Será que no nosso desenho ali tem algum vetor que faz 90 graus entre si? A gente ia ter que estudar isso, olha. A gente tem que pensar em calcular qual é o ângulo
entre os vetores. Tá vendo? Que ângulo é esse? Na molécula de água, qual é o ângulo entre as forças que estão atuando em cada uma dos átomos da molécula de água? Fica a questão, né? A gente tem que estudar, analisar se isso daqui é um triângulo, né? Se for um triângulo regular, se for um triângulo equilátero, Professor, aí a gente sabe que os ângulos são de 60 graus. Oi. ela interrompendo aí, porque a professora de inglês já mandou o link, porque a gente tem um seminário para apresentar agora, sim. entendeu? Aí, Tá bom, que a aula já perfeito. encerrou, entendeu? Já mandou até o link no grupo da gente. Tá ótimo. Deixa eu só fazer um print aqui de vocês, rapidinho. Só um minutinho. Tá bom, gente? Na próxima aula a gente conclui aí os pensamentos. Certo, boa tarde aí. Tá certo, professor. Obrigada. Tchauzinho. Falou, tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, boa tarde, gente. Tchau, tchau. A aula vai ficar gravada. Quem quiser assistir depois de novo,